Ao vivo, estamos ao vivo mais uma vez. Você que está assistindo essa reprise dessa live, seja muito bem-vindo na nossa live semanal de segunda-feira. Hoje vamos falar sobre sexualidade. Vamos esperar nossa convidada chegar, esperar o pessoal chegar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Tema da live hoje... Tema da live hoje, Cris já solicitou aqui, deixa eu só colocar o tema da live, Cris, que eu chamo você. Sexualidade, tabus e como isso impacta na vida do casal. Ok, vamos confirmar aqui, sexualidade, tabus e como isso impacta na vida do casal. Vamos fixar aqui o tema. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Jaque. Deixa eu chamar a Cris aqui para que a Cris possa entrar. Vamos lá, nós teremos convidada especial hoje. Vamos esperar ela chegar, ela entrar aqui. Aê, Oi, Cris, muito bem-vinda. Boa noite, boa noite. boa noite, tudo bem, Gurgel? Tudo bom, alegria você aqui conosco, compartilhando esse momento de conversa, troca de informações e divulgando esse conhecimento para o nosso público aqui. Seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada pela, poder participar contigo. Você sabe que tu é um espelho para mim, né? Há alguns anos atrás aqui já te seguia, já fui atrás de você aí para saber como que era a pegada dessa área, que era um interesse que eu queria trabalhar muito, e hoje eu agradeço a você, né, por poder estar trabalhando também nesse nicho aí de relacionamento, né, e sexualidade e tal. Nossa, estou muito feliz mesmo, e graças a você, hein? Que massa, Cris, que massa. Conta um pouquinho de como você chegou até aqui. Conta um pouquinho do seu trabalho hoje, como é que, da sua história, para a gente entender, o pessoal que está aqui conhecer você. Então, eu desde nova, nossa, desde menina, sempre gostei de assuntos assim relacionados à sexualidade. Eu lembro até hoje que quando eu trabalhava num escritório que era na área administrativa, e do lado tinha uma porta que era uma sexóloga. E eu falava que eu queria ser sexóloga. Isso eu tinha 17 anos, né? Que Que massa. aquilo me chamava, né, e tal. Mas aí a vida, né, aquela história, a gente nem sempre pode tudo, né, no momento que a gente quer. Então, se desenhou de uma forma completamente diferente. Então, eu trabalhei sempre em empresas multinacionais e etc e tal. Até que, de repente, começou a gritar demais dentro de mim, aquele meu chamado, sabe? E aí não deu mais. Aí eu falei, tá na hora de eu começar a seguir o meu chamado mesmo e começar a buscar especializações. E aí foi quando eu comecei a fazer a minha pós em sexualidade. Aí quando eu vi o teu perfil também com relação a relacionamentos, porque eu também sempre fui assim, de dar dicas para as minhas amigas, né, se relacionarem, né, elas tinham uma dificuldade bem grande, eu lembro, na época, então eu era conselheira delas, né, até falava, Massa, massa. né, então eu ajudava, já casei algumas pessoas, tá, Gurgel? Que seguiram os meus Boa. conselhos, isso Muito bem, muito bem. isso sem ser especialista na área, né? Então eu falei, nossa, então eu tenho que seguir nisso, né? E eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, então, e sempre as pessoas vinham até mim para conversar, para pedir conselhos e tal. Eu falava, nossa, acho que eu tenho que fazer psicologia e tal, né? Só que ainda não estava preparada para fazer a psicologia, né, naquela época. Mas, por fim, aí procurei outros cursos que não precisei me formar na psicologia em si, né? Que hoje, graças a Deus, né, tem vários Sim, cursos aí de coach, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, de PNL, etc, sim, né? sim. E foi onde eu busquei as formações para poder estar trabalhando com isso e fora as especializações voltadas na área de relacionamento e sexualidade. Mas a minha extensão é na área de sexualidade, que eu gosto bastante de falar desse assunto, né? Perfeito, Mas é... Cris, E perfeito. estamos aí, né? Agora estamos aí, já tem acho que uns 2 anos também que eu estou nessa área aí já, né? Com o perfil aqui, que no início era o @vidafeliza2, que é o meu site, vidafeliza2.com, mas agora eu mudei para terapeuta há pouco tempo atrás, porque eu já voltei mesmo para o atendimento mesmo com as pessoas e ajudarem Massa. nessa área de sexualidade e relacionamento. Perfeito, perfeito. Vamos então conversar sobre esse tema, né? Vamos começar sobre esses tabus. O que é que você acha, Cris, que é tão difícil assim, hoje em dia ainda, né? No milênio que a gente vive, no século que a gente vive, por que hoje ainda é tão difícil falar sobre sexo? O que é que atrapalha tanto sobre
falar sobre sexo? O que eu percebo bastante, sabe, Gurgel, é que é muito difícil ainda por conta das crenças, né, que a gente carrega, nossos aprendizados, né, e por conta dessa nossa sociedade ainda patriarcal, né, por conta do machismo que a gente carrega, né, então é muito difícil para nós mulheres, principalmente, né, aceitar a nossa sexualidade de uma forma natural, né, porque você ouviu a vida toda ali de que sexo é pecado, né, de que é proibido, que para a menina ele é feio se tocar e etc. Então, tipo, como a sexualidade ela é formada, né, por conta da nossa cultura, né, que é onde a gente vive, nossos aprendizados, nossos valores, etc. Então, a gente acaba carregando isso de forma inconsciente, né, no nosso subconsciente, que é onde ficam nossos aprendizados. Então, a gente acaba repetindo, né, esses padrões. Então, o que você ouviu a sua mãe falar, né, o que você vê dentro da sua casa, né, com seus amigos, amigas, etc., né, aquilo que eu até falo, eu ainda, na minha adolescência, eu era a menina que ajudava as minhas amigas a falarem naturalmente sobre sexo. Então, eu fui a pessoa que saiu fora da caixinha, né? Sim. Porque se você vive dentro da caixinha com o que você aprendeu ali de que, meu Deus, não, mulher não pode, não faz isso, é feio e etc., você acaba repetindo isso e cada vez mais fica difícil de falar de uma forma natural, né? E a gente viveu aí, há pouco tempo atrás, repressão, né? De sexual, né? Um conservadorismo muito forte ainda fala na nossa sociedade, né, Gurgel? Então, até hoje, até eu mesmo como trabalhar na área, né, falando de sexualidade aqui, é chato até de você falar, porque você vê quanto vem homem babaca procurando você no direct, entendeu, né, falando com você, achando que é putaria, não entende que é educação sexual, entende? Então pense como é difícil para uma profissional, por exemplo, eu e várias outras que estão na área aí, falar, né? Imagina para uma mulher, né, que cresceu em meio de um monte de tabus e crenças, etc., para falar também. Se a gente sofre, né, falando profissionalmente, imagine falando naturalmente. Né? Exatamente, com certeza. Na verdade, esse controle de repressão, ele vem lá da origem, inclusive com alguns fins, por exemplo, de controle de natalidade, né? Você vê bem isso naquele livro, O Nome da Rosa, onde, por exemplo, o conhecimento era algo absolutamente restrito. A igreja ela restringia o conhecimento por dois objetivos principais. Primeiro, para conseguir manter algum tipo de controle sobre a condução, vamos dizer, do seu povo, das pessoas, da sociedade. E segundo, também para que, de alguma forma, esse medo ou essa ideia do pecado viesse como meio que um regulador, né, do crescimento de natalidade. Né? Então, como não havia outros critérios, como não havia outros meios, aí meio que veio a repressão para dizer assim, olha, você não deve conhecer nada sobre isso, porque com o seu desconhecimento eu consigo te guiar mais fácil, vamos dizer assim, para o caminho que eu acho que é o caminho mais certo para você, já que eu entendo que você não tem condições de se guiar por conta própria. Exato. O ser humano é perdido. O ser humano é perdido. Então, peraí, deixe que eu vou guiar, porque... E aí não vamos te dar informação suficiente. E além disso, eu ainda vou colocar um medo muito grande em você, dessa liberdade, porque através desse medo eu tenho ainda um pouco mais de controle sobre a sua conduta e o seu comportamento. E aí, é claro que essa repressão vem aí, né, se acumulando em camadas, em camadas, em camadas, e até hoje, na verdade. Até hoje existe uma repressão muito grande, em alguns setores existe uma repressão muito grande ainda. E eu acho que, como mecanismo de controle, principalmente, ainda vai durar muito tempo. Até que as pessoas efetivamente consigam despertar para uma coisa interessante que eu acho que é a questão da autorresponsabilidade. Né? Consigam despertar para essa ideia da autorresponsabilidade. Eu consigo me guiar. Eu consigo fazer as minhas escolhas. Eu consigo dizer sim e não quando eu acho que é conveniente. Até o ponto em que as pessoas se sentirem assim firmes com relação a isso, acredito que ainda vai ter muito jogo de manipulação por trás para poder, de alguma forma, reprimir, gerar medo, gerar desconforto, gerar vergonha. A vergonha e a culpa são sentimentos fortíssimos no ser humano e que estão intrinsecamente ligadas a essa questão da sexualidade. Né? Você veja quantas coisas que tem por trás de fundo emocional no ser humano que, de alguma forma, reprimem a sexualidade. Medo,
medo do pecado. Segundo, Aham. vergonha. Vergonha. Terceiro, culpa. Veja, isso tem um Sim. poder gigantesco na condução do Sim. comportamento humano. E aí, claro que fica muito difícil para as pessoas ainda falarem sobre isso e efetivamente conseguirem ter uma comunicação legal sobre Com isso. certeza. E como a sociedade precisa de regras né, a igreja, né, conseguiu colocar isso, né, muito forte, né, principalmente o cristianismo, vamos dizer assim, né. Então, imagina, sei lá quantos por cento que está hoje, porque diminuiu bastante já os cristãos hoje em dia, né? Mas era mais de 80%, né? Que seguiam, né, a igreja, né, o cristianismo e tal. Então, que ouvia que aquilo ali era pecado, que é só para procriar e etc. Então, você só repete aquilo. Fora as questões, né, Gurgel, que a gente não tinha muita educação sexual, e acho que se duvidar até hoje não deve ter muito nas escolas, Até hoje e não de, tem. de pai para filho, a dificuldade que tem de se falar, né? Na realidade, hoje eu vejo que o diálogo entre os pais e os filhos estão até cada vez piores, né? Se a gente achava que nossos pais não falavam com a gente, eu acho que hoje está muito pior, porque hoje o pai é aquele, e a mãe, né, é aquele que só pega, leva na escola, pega da escola, pelo que eu percebo, a maioria, né, que vem conversado comigo, não tem nem aquele olhar, mas nem para o filho direito. Imagine falar sobre sexo, né? Que é um assunto realmente que é difícil de ser, né, lidado, né? Agora, se você não tem isso resolvido dentro de você, como é que você vai falar para o seu filho? É muito complicado, né? Exatamente. Essa é a questão. Né? E veja como é interessante. A Camila colocou aqui. A Camila disse que nunca viu os pais dela darem um selinho. Aí veja até onde vai a repressão, né? As pessoas Uhum. de antigamente ainda têm isso muito presente hoje em dia, como se o selinho fosse uma expressão de algo mais sujo, assim, né? Mais ligado ao sexo. Quando, na verdade, o selinho é apenas uma demonstração de carinho, de afeto, de amor. Mas Exato. beijar em público, o pessoal mais idoso, hoje ainda, beijar em público não beija. É, Você exato. imagina, nós estamos em 2020. Nós estamos em Uhum. 2020 e para o pessoal que é de mais idade, beijar em público ainda é algo Sim. que precisa ser feito, que precisa ser reprimido, ser escondido. Você vê o peso que teve isso. E E, eu já, e aí tem mais. Pode dizer, uhum. Cris. E eu já reparei, assim, comentários entre família, assim, que o filho olha para a mãe e o pai, que tem essa troca de carinho que é bonita, eu acho lindo, eu acho maravilhoso pai e mãe ter essa troca de carinho na sua frente. Mas eu já vi filho de falar, não, pai e mãe não, na minha frente não, para você ver. O filho tem um preconceito com relação ao pai e mãe, como se pai e mãe não fizesse isso, né? Pai e Exatamente. mãe, Então, pai e mãe, pai e mãe não transam, por exemplo, né? Não, meu pai e minha mãe não fazem isso, tá? E como é que tu nasceu, né? é que já vem culturalmente já, né? Já vem culturalmente. Eu não gosto nem de beijar em público, Camila, aí, me sinto desconfortável. Mas isso é fruto dessa herança que a gente traz, né? Porque, Exatamente. veja, se a gente parar para pensar, o que é que tem beijar em público? Demonstrar amor em público. Amor. Qual é o problema? Nenhum problema. Demonstrar amor em público, nenhum problema. É porque a pessoa Demonstrar dedicação. confunde, talvez, com aquilo de estar se agarrando, sei lá, e tal. A intimidade é uma coisa, né, além ali da intimidade, ou a parte sexual, etc. Realmente, tu tem que ter o teu espaço para fazer isso. Mas uma Sim, troca de claro. carinho, isso é lindo de se ver, gente, sabe? Isso não é vergonhoso, né, Marcelo? Exatamente. Mas eu acho que tem uma outra questão aí também, Cris, que normalmente interfere na hora que o assunto da sexualidade vem à tona. E aí eu já trago uma outra questão que é de relacionamento mesmo. Porque é o seguinte, normalmente quando o assunto da sexualidade surge entre o casal, se o casal não tem essa preparação, se o casal não tem, talvez, essa intimidade maior com o assunto, com a sexualidade, se nunca parou para estudar, se nunca parou para entender melhor essa questão, normalmente, quando a sexualidade surge na conversa entre o casal, é a partir de uma insatisfação. Uhum, esse Não é um só erro. de uma insatisfação, mas também de alguma rotulação ou comparação. O assunto sexo na vida a dois, ele muitas vezes está associado a um estímulo negativo de desconforto, de insatisfação, de medo, de comparação, de julgamento, de crítica. E aí você veja, se o assunto sexo dentro da vida a dois, em muitos casais, na maioria que ainda não tem facilidade de conversar sobre isso, está associado com algum tipo de desconforto, de dor,
de chateação, é claro que ele também fica meio que um assunto bloqueado, né? Com Eu não vou certeza. falar, eu não vou falar nada, porque se eu falar vai dar confusão, se eu falar vai dar briga, então é melhor não falar. E aí o casal fica mais ou menos vivendo assim, eu quero, mas não falo. Se eu falar, ele vai me julgar. Se eu fizer, ela vai me julgar. E as nossas fantasias às vezes ficam meio escondidas, reprimidas, a gente fica com aquele negócio na cabeça, mas não fala. E quando não fala, ninguém se descobre. E quando ninguém se descobre, a intimidade fica meio comprometida. Como é que você vê isso, Cris? Essa parte? Eu até fiz uma maratona esses dias, porque eu tenho um livro que fala sobre quebro essas crenças, né? Explico toda a história da sexualidade, depois passo pela fase do autoconhecimento, né, do corpo, etc. E como você explorar e falar também com o seu parceiro sobre essas questões. Eu fiz uma maratona para divulgar o livro, mas daí eu até só fiz e não estou divulgando mais ele, né? Ele está ali parado, que agora o meu foco está em outro no momento. Mas eu falo exatamente isso, porque não adianta você esperar esse momento de desconforto, né, Marcelo, para você falar com ele. E aí você até explica as maneiras que você tem que falar, mas aquilo que eu falo, você conheceu o seu parceiro ou a sua parceira, você já tem que mostrar a sua cara. O que você gosta, o que você não gosta, ser aberto mesmo. E sem vergonha, e com relação a tudo, né, Marcelo? Não é com relação só ao sexo, né? Porque depois lá na Isso. frente vai gritar realmente. E depois lá na frente vai gritar, vai ficar cada vez mais difícil de fazer com que a pessoa acompanhe o seu pensamento, as suas crenças, as suas ideias, as suas fantasias, né? Então, cada vez fica mais difícil. Então, aquilo que eu falo, o sexo, ele é um aprendizado, né? Então, quanto mais você estuda sobre ele, mais você tem educação sexual, mais você coloca em prática, mais você fala com o seu parceiro, mais vocês vão moldando a maneira de vocês, mais ele vai ficando melhor, né? E cada vez vocês têm mais vontade de estar ali praticando. E para isso você tem o quê? Que falar, né, Gurgel? Se você não fala que não é aqui que bota a mão, que é ali que bota, ou vice-versa, Exatamente. entendeu? Vai Exatamente. chegar. Não tem como ter prazer desse jeito, entendeu? Né? E aí eu vejo que muitas mulheres me procuram, Cris, mas ele não sabe fazer. Eu falo, gente, apesar do homem ter duas bolas, nenhuma delas é de cristal. Entende? Você tem que falar, entende? Entendeu? Verdade. Né? Boa, 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 Não é boa. verdade? Você precisa falar. O homem não tem bola de cristal, entende? Então você tem que falar como você gosta. Só que o que eu percebo daí, Gurgel? Que a mulherada não fala porque também elas não se autoconhecem. Elas também não sabem Isso. como elas querem. Entende? Falta esse Exatamente. autoconhecimento nelas. Por quê? Por conta dessas crenças que a gente está falando aqui, de que tira a mão daí, né, que é feio, sexo é pecado, né? Mulher que gosta de sexo é vadia e não sei o que, babá. Elas mesmas se reprimem, elas mesmas não se permitem se tocar e não sabem como elas gostam. E aí elas botam a culpa no parceiro, que o parceiro tem que saber. Mas minha filha, ninguém tem que saber. Na realidade, É, quem tem que saber é você mesmo. Cada um, aquilo que você falou da autorresponsabilidade, né, Gugel? Eu sou responsável pelo meu isso. prazer, eu sou responsável por mim, por tudo, entende? Eu não posso falar que é ele que tem que me fazer, né, chegar no clímax lá, por exemplo, né? Se ele não conseguir, eu dou o meu jeito, não é verdade? E depois a gente vai lá e vai mostrando, né, como que tem que se fazer. Exatamente. Então, mas aí é onde entra aquelas crenças que são as crenças machistas, né? Aí é Uhum. onde entra aquelas crenças machistas que a gente tem que estar muito ligado. Principalmente a mulherada precisa estar muito ligada com isso. Não só a mulherada, o homem também precisa estar muito ligado com isso. Sim, E aí, por exemplo, vem aquela crença de que o homem é que é o responsável por exato. fazer com que a mulher sinta prazer. E se a mulher não se liga nisso, ela fica sempre nessa postura mais Sim, passiva, exato. esperando que o homem venha. E aí ela encontra um homem, muitas vezes, que é um homem inseguro, que é um homem que Uhum. também carrega Sim. essas crenças. Por exemplo, de que o homem ele nunca falha, de que o homem tem Uhum. que ter um super, mega, ultra, hiper desempenho e de que Uhum. o homem precisa satisfazer sempre a mulher. Então, aí quando existe esse choque de crenças, a mulher que ainda está vivendo ou que ainda traz crenças desse machismo, que a coloca numa posição de passividade, e o homem que traz também crenças desse machismo, que oprimem essa criatividade, essa força sexual, porque a energia sexual não combina com
essa história das regrinhas, né? Não. Energia sexual não combina com essa história das regrinhas. Inclusive, a Esther Perel fala uma coisa interessante. Tem uma parte do livro dela, esse livro aqui, tem uma parte do livro dela que ela fala que no sexo, às vezes, o sexo é o lugar em que a gente consegue se desfazer daquelas capas que a gente traz e que a gente usa no dia a dia. E aí, por exemplo, às vezes é o homem, que é aquele homem bem machista, patriarcal, super competitivo, líder e tal, e tudo, mas que chega na hora do sexo, ele quer ser o polo, ele quer ser aquela pessoa que não vai liderar. Ele quer ser aquela pessoa que quer ser dominado. Ele quer ser aquela pessoa que quer viver, inclusive, a submissão. Exato. E está tudo bem. Ou o inverso, a mulher é aquela mulher bem independente, bem forte, né, que tem uma autoestima lá em cima e que bem autônoma, e que decide, e que fala e que toma as decisões, mas que na hora do sexo ela também não quer assumir essa responsabilidade. Ela quer viver com um lado oposto. E aí é quando Esther fala que no sexo você pode inverter esses papéis de poder, esses papéis de politicamente correto que muitas vezes a gente tem fora da sexualidade, fora do momento de sexo, mas que no momento do sexo não faz muito sentido. Quem pensa em regrinha na hora do sexo, mais ou menos mata o tesão, né? Mata a energia. Com certeza. Como é que você vê Com isso? certeza. Daquela história de que uma pessoa insatisfeita, ela acaba os dois, né, ficando insatisfeitos, né? Uma pessoa insatisfeita com ela mesma, com o sexo, com não saber o que fazer e etc e tal, acaba que os dois, né, o casal, fica insatisfeito, entende? Então, volta aquela questão, né, Gurgel, de que, tipo, se você gosta disso, se você quer ser submisso, se você quer dominar, se você quer não sei o quê, por isso que você tem que conversar, entendeu? E tem que falar abertamente disso. Sexo, aquilo que você falou, é para ser liberado, né, tudo que o casal concordar, né? Só que para isso precisa o quê? Conversar, né? Porque, tipo, o que é bom para mim não é bom para você, né? Mas então, né? Então, tipo assim, eu posso falar que eu faço isso e aquilo, e você, nossa, mas eu não faço isso, ok, né? Então, de repente, a gente não tem compatibilidade na cama, né? Exatamente. Então, a gente vai tentar procurar pessoas que têm essa compatibilidade, né? E sexo é um pilar fundamental nos relacionamentos. Eu percebo que a maioria das separações que me procura hoje, que estão, né, para terapia, é porque o sexo tá ruim, porque não tem mais tesão no parceiro, porque não tem libido, porque não consegue chegar lá e etc. As reclamações são sempre essas, entende? Então, tipo, por quê? Porque pecou lá no início de não expor, né? Uma das coisas que eu falo bastante também, Gurgel, é que a mulher tem por conta dessas crenças, etc., ela carrega aquele negócio de que ela tem que transar, né, com o parceiro, para segurar a relação, para satisfazer o parceiro e etc. E ela não olha para o prazer dela, porque prazer para a mulher foi tido como pecado por muito tempo, né? Há pouco tempo que começou essa construção aí, a ciência estudar e tentar ainda desmistificar o clitóris, que ainda é um mistério, né, para todo mundo e etc. Então, ainda há muitos estudos recentes sobre isso, mas todo mundo, por um bom período até, ele foi até decapitado, né, da mulher, inclusive, né? Então, eu entendo que essa dificuldade, né? Mas, assim, aí ela acaba fazendo o quê? Transando ali sem vontade. E aí, o que acontece? Cada vez mais, menos vontade, menos libido, menos, né, mais distanciamento, etc. Porque quando você tem relação sexual sem vontade, sem prazer, você leva para o teu cérebro aquela mensagem de que sexo é ruim. E como que é uma coisa que é ruim, né? Como uma coisa que está aqui, você está mandando para o teu cérebro a mensagem que é ruim, você vai ter vontade de repetir? Nunca, né? O cérebro, o sexo, muito pelo contrário. Ele é para ser prazeroso, é para ser bom, é para ser uma brincadeira, eu até brinco assim, que é uma brincadeira que tem que ser divertida, né? Se não for para ser divertido, se não for para ser divertido e gostoso, eu nem entro nessa brincadeira. Não funciona, exatamente. Isso é uma questão bem séria. É uma questão bem complexa, bem séria. A gente volta já por esse assunto. Guarda aí. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciação muito grande. É o seguinte: o que é gosto pessoal e o que é tabu. Porque uma coisa é tabu e outra coisa é gosto sexual. Sim. Quando você tem um tabu, você tá deixando
de vivenciar uma experiência por um bloqueio de crença, de significado. O tabu é aquele significado que diz para você, que limita, que algo é ruim, que sexo é ruim, ou que sexo de determinada forma é ruim. Esse é o tabu. Sim. E o tabu, a gente precisa tomar muito cuidado com o tabu, porque o tabu, na verdade, é falta de conhecimento. Sim. O tabu é essa herança que a gente traz de lá crença, do passado, mito, e que crença e que preconceito. Limita. Exatamente. Tudo que a Isso, gente é carrega. o Exatamente, tudo que a gente carrega, né? Exatamente, e acaba trazendo essa dificuldade aí pra gente falar sobre o sexo, né? Porque você carrega tudo isso aí que você acabou de falar, né, Gurgel? Exatamente. E aí, se for tabu, se é tabu, eu preciso dar um jeito. Se é tabu, eu preciso superar essa barreira. Se é tabu, eu preciso conhecer mais. Sim. Aí cabe a mim fazer isso. Eu preciso avançar. Se é tabu, eu preciso avançar. Mas se é gosto pessoal, eu preciso respeitar. Exatamente. Né? Quando você está com alguém, principalmente dentro da sexualidade, cada um tem os seus gostos. Cada um tem os seus limites, cada um tem o que é confortável e o que é desconfortável. Exato. Aí, às vezes, por exemplo, a mulher está tendo que fazer um sexo que ela não gosta, porque para ela, talvez pela anatomia ou por qualquer outra questão, Sim. não é confortável para ela. Exemplo, sexo anal, algumas mulheres não gostam de fazer, porque para algumas mulheres isso é desconfortável. E para alguns homens é inadmissível isso. Sim. Né? E não é questão de tabu. Aqui é uma questão de gosto pessoal. De gosto, exatamente. Isso, algumas. Que é aquilo que a gente falou, né, Gurgel? O sexo é para ser prazeroso. Se a mulher, para liberar lá a porta dos fundos, para ela não é bom, por que ela vai querer fazer aquilo? Né? Então, realmente, então não precisa fazer. E aquilo que eu até falo, as meninas, mas eu quero fazer porque estão me falando que assim o homem e não sei o que. Gente, para de falar porque achar que vocês têm que fazer alguma coisa porque estão falando que se vai segurar o homem, etc. Não, você tem que fazer porque você gosta, porque você quer, entende? Né? De achar que não está na moda agora dar, né? Fazer sexo anal lá e etc e tal. Né? Pelo amor de Deus, você não precisa fazer sexo anal se você não quer, entende? Você tem que fazer o que você gosta. Né? Exatamente. E aí é onde a gente chega em um assunto muito importante também, que é o seguinte. Aí é onde a gente chega naquela questão, às vezes, da manipulação. Quando a relação não está boa, quando a relação não tem uma conexão legal, quando o casal não conseguiu construir essa intimidade legal, onde o sexo faz parte, mas não é a única coisa que une o casal. Porque tem alguns casais que são unidos quase que exclusivamente por conta do sexo. Sim. Briga feito dois cachorros, mas na hora do sexo se entende, né? Sim. E se tirar o sexo, às vezes não funciona. Não funciona. Para esses casais, às vezes é mais difícil de vivenciar o não, por exemplo. Vamos imaginar uma mulher que não gosta do sexo anal. Mas se ela não tem um entrosamento muito legal com esse homem, com o marido dela, se ela não tem uma intimidade bacana, se ela não tem algo por trás que suporta e sustenta e estrutura essa relação, dizer não para ele é algo desconfortável para ela, porque inclusive ela começa a ter medo de perder o homem. Sim. Aí você veja, a mulher está com medo de perder o homem porque não gosta do sexo anal, e o homem, pior que é isso. Sim. O homem nutre esse medo, o homem inclusive chantagia, porque eu já vi aqui nas caixinhas do Instagram a mulher dizendo que o homem pegava o celular, é absurdo essas coisas, mas enfim, acontece, pegava o celular e mostrava para a esposa com um print da amante dizendo, olha, se você não fizer, ela faz. Veja que absurdo isso. Meu Deus! Então quando a relação não está bem construída, quando ela não foi construída com base em raízes sólidas, quando não foi construída com base em princípios que unem o casal, ao invés de afastar o casal, o sexo, às vezes, ele entra como instrumento de guerra entre o casal. Sim. Né? Moeda de manipulação. E aí tudo complica. Né? Mas exatamente. vamos lá. E uma das coisas que tem que falar aqui também, né, Gurgel, que a gente falou do tabu, mas a gente pode ressaltar também o que não é o tabu, né? Por exemplo, que a gente falou ali, né? Que essa dificuldade de lidar e falar sobre o sexo, mas tipo, quando está relacionado a abuso, violência sexual, né?
em alguma fase da vida da pessoa, isso não é tabu, né? Isso é realmente a pessoa passou por algum trauma, então é óbvio que vai ser para ela muito difícil de lidar com o corpo, muito difícil de lidar com o prazer, né? A gente estava falando de aprendizados culturais, de padrões, né, da sociedade, etc. Mas quando você se passa na vida por um trauma, né, de violência, abuso sexual, então isso realmente a pessoa se encontra nessa dificuldade, isso não é tabu. Isso ela realmente precisa buscar ajuda, né, Gurgel, de uma terapia e etc, para poder trabalhar essas questões dos abusos aí, para ela poder lidar de forma natural com o sexo, né, e não estar relacionado aos tabus, porque com certeza ela poderia ser uma pessoa que poderia tratar de forma mais natural o sexo, mas por conta de algum trauma, né, de alguma violência que sofreu aí durante a vida, travou, bloqueou, né, e não consegue lidar de forma naturalmente, né, na relação aí do casal e etc. Exatamente. Esse assunto é um assunto muito sério, mas deixa eu só comentar aqui o comentário que a Diana fez. Eu Também tô já vendo. falei para o meu marido que se ele me der 100 mil, eu aceito. Você veja como são as coisas. Uma onda. E é esse que já Mas é o vamos... erro, né, Gugel? Desculpa até, né, falar, mas para mim eu considero um erro, porque é aquilo que eu falo, volta na questão de você fazer sem vontade. Aí, ou seja, você faz Isso, uma coisa sem vontade, vai chegar uma hora que você não vai querer mais fazer. Daqui a pouco você não vai querer nem transar nem pela frente, nem por trás, nem por lugar nenhum, porque você está fazendo uma coisa exatamente. só por um benefício que é o dinheiro, ou para agradar o parceiro, ou para etc. E não, a gente não tem que fazer sem vontade, tanto mulher quanto homem, né? O homem também brocha quando ele faz sem vontade. Eu recebo direto, assim, homens falando que a mulher fica o dia inteiro na cabeça dele, xingando, cobrando, metendo a boca. Chega à noite ele não tem vontade de transar com ela. É óbvio que o homem não vai ter vontade de transar. Quem que tem vontade de transar com alguém que fica também no ouvido o tempo todo, né? E a mulher também, como tem vontade de transar com o parceiro à noite, se ela o dia inteiro fica ouvindo grosseria dele, se ele sequer cuida dela, né? Aquilo que eu falo, a mulher, a gente é um forno a lenha, a gente precisa ser aquecida ao longo do dia, cuidada, né, etc. Se não tem isso, que prazer que você tem de chegar à noite e transar ali com seu parceiro? Não tem. Então, se a mulher está o dia inteiro, o marido não dá bola, não ajuda nas questões né, de casa, não cuida e etc., junto com ela, não tem aquela relação de parceria, à noite ela não vai ter vontade mesmo. Só que se à noite ela chega lá e ter que fazer a relação só para cumprir um calendário, né? Não tem. Vai só cada vez piorando, tanto para um quanto para outro, entende? Exatamente. Essa questão, mulher, era muito cuidado com essa questão aí de fazer sem vontade. Não. Inclusive, tudo na vida a gente já ouviu, né? Tudo na vida a gente já ouviu. Eu já ouvi história de esposa veja como são as coisas. Já ouvi história de esposa que criou o combo. Ó, marido, isso eu aceito. Isso outro não vai. Só se for o combo e você me recompensar com tanto. Se isso outro, combo um, combo dois, combo três, eu já ouvi história dessa. Então tem de tudo. Mulherada, muito cuidado com isso. Não. Porque parece brincadeira. Sim, Mas se não. causa desconforto, se causa Disfunção. dor, Sim. se causa. É ruim porque o efeito é a longo prazo, né? O efeito é a longo prazo, você vai perdendo o interesse. Sim. Você vai. Aí é complicado isso. Aí Tá? cada vez é menos lubrificação, cada vez menos orgasmo, mais dificuldade de atingir o orgasmo, etc, entendeu? Cada vez vai se fechando e, nossa, o que eu mais atendo hoje é isso, porque quando você começa a conversar com as mulheres, você percebe que elas, tá, mas você transa quando? Porque tem todo o nosso período, nosso ciclo hormonal, né, que se favorece no período fértil para a mulher poder, e é o momento que ela se aproveita, etc. Ela tem que se conhecer e aproveitar esse momento, mas ela tem que entender que vai ter um momento da TPM que ela quer mandar o marido para puta que pariu, e ela tem que se respeitar, não é verdade? E o marido tem que respeitar também, mas ela não, meu Deus, se eu não fizer agora mesmo pé da vida, ele vai ficar pé, vai buscar lá fora, não sei o quê. Não, minha filha, se for buscar lá fora, que busque, mas você se respeite. Entende? Porque depois é você que vai ter dificuldade de atingir o orgasmo. Aí ele fica, meu Deus, mas não é ele que sabe fazer, é você que está fazendo tudo errado. Entende? Você tem que se respeitar, você que tem que perceber, né, o momento que você tem que dizer sim, o momento que você tem que dizer não. Ô, Cris, mas o que é que isso é uma coisa que as pessoas de alguma forma percebem, mas muitas vezes continuam presas a esses tabus, às vezes continuam presas a essas crenças. O que é que faz? Por que que as pessoas ficam aí? Por que que não saem? Como é que você vê isso, essa questão?
aquilo que eu falo, né, Gurgel, as pessoas elas insistem, né, em falar, né, em carregar essas crenças, esses padrões, pode ver. Elas reclamam que elas não conseguem atingir o orgasmo, elas reclamam que o sexo está ruim, mas elas falam, mas meu Deus, eu não posso chegar pro meu marido, por exemplo, e falar que eu tô afim, entendeu? Então não adianta se você carrega aqui, porque você aprendeu lá que mulher não procura homem. Então não adianta reclamar que, né, não tá tendo prazer, etc., se você continua nem tendo sequer uma atitude, porque de forma inconsciente, né, você tá carregando a crença aí e você nem percebe, você tá agindo dessa forma, né, Gurgel? A partir do momento que você coloca a responsabilidade de, tipo assim, ah, não, a gente não tem sexo porque ele não me procura. Eu falei, tá, e você não procura por quê? Né? Exatamente. Então, se ele Perfeito, não procura, perfeito. ninguém procura, fica todo mundo se escondendo do outro, A né? mulherada precisa procurar mais, precisa se soltar Sim, mais, mas tem um fator que eu vejo no campo masculino dos homens dos homens também. que hoje em dia, inclusive eu quero saber a sua opinião sobre isso, que hoje em dia está trazendo muito problema e que mantém o casal às vezes preso nessa zona de conflito da vida sexual. Que é o seguinte, olha, a Fernanda dizendo aí, tem vergonha de Ó, procurar, tem vergonha de vergonha não, procurar. Fê. Tem É. vergonha não, Fê. Tem Com vergonha certeza não. carrega. Com certeza carrega essas crenças que a Isso. gente aprendeu, né, Gurgel? Que a mulher não Isso. procura o homem, é o homem que tem que procurar. Tem vergonha não. E a gente tem que estar preparado. Eu sempre falo o seguinte: todas as vezes que isso serve em qualquer área da vida, inclusive na vida sexual também. Todas as vezes parece que eu sou oferecida, tá vendo? Ó, Ó, eu viu? sei que isso é uma crença, exatamente. Parece Sou, que eu sou exatamente. oferecida. Como se. Ah, então, a crença aí o homem é responsável pelo prazer sexual da mulher. É uma crença que vem lá do machismo. Sim. O homem é responsável pelo prazer sexual da mulher. Se a mulher for procurar o seu prazer, veja, é como se ela não fosse dotada desse direito. Sim, mulher não Isso é transa no primeiro sério, Fê. encontro. Isso é sério, Fê. A gente está em É, 2020, Fê. é. Mulher A não. mulher não pode se colocar como um sujeito que não tem direito ao seu prazer Ó, sexual. Não pode, a gente está em 2020, mulherada. olha aqui, Então, ó, Gurgel. Olha ah, aqui outra aqui, ó. Mas às vezes é complicado. Você procura sempre e o marido não quer. Mais um outro mito aí da superioridade masculina que eu falo. Porque o homem também tem o direito de não querer. E aí aquele negócio de falar que o homem isso. tem que estar sempre lá de, né? Tem que estar preparado toda hora. Não é, gente. Pronto. Não é? Olha aí, ó. Exatamente. Aí, da mesma forma que ele procura você e você não quer, uma hora, porque você não tá afim, você procura ele, ele também não quer, né, Gurgel? E isso é E, ser isso, humano. e aí, veja, aí a gente já entra no outro campo, que são as crenças masculinas, né? Uhum, E aí o que eu ia falar que isso traz um problema sério aí para alguns isso. casais e que hoje em dia aparece demais como fonte de conflito, que é a questão da fuga, da insegurança masculina e da fuga para a pornografia como vício. Hoje em dia, a gente vê uma quantidade gigantesca de mulheres reclamando que não tem a vida sexual saudável, ativa com o marido, porque o marido não procura, porque o marido está viciado na pornografia. E aí, da onde vem essa questão? Da onde vem o marido não procurar e às vezes ir procurar a válvula de escape na pornografia? Vem dessas crenças. Com Às vezes é certeza. um marido que traz a ideia de que sempre tem que estar preparado para funcionar. Às vezes é um marido que traz a ideia de que se ele não funcionar, ele não é homem. Inclusive, ele questiona a própria virilidade masculina, se ele não funcionar. Então, é tanto medo aqui dentro da mente masculina que sofre com esses preconceitos machistas, que na hora do sexo com a esposa, ele trava. Ele trava. E aí, às vezes, a esposa também não sabe conduzir muito bem essa situação, também por conta dessas crenças, às vezes rotula, às vezes se sente mal, às vezes critica, às vezes tipo cria o rótulo, né? Às vezes se compara, ou até compara o próprio homem com o ex. E aí veja que nó cego que construiu nesse cenário. O homem ele já tinha uma série de crenças incapacitantes, de insuficiência, e a mulher não soube lidar com isso. E aí o que é que o homem faz? Muitas vezes ele vai para a válvula de escape. A válvula de Sim. escape do homem inseguro, né, do ponto de vista sexual, que é vítima das crenças machistas, é a pornografia. Por que ele Sim. vai para a válvula de escape na pornografia? Porque a pornografia
ele está sozinho. Ele não tem que prestar atenção, ele não tem que prestar contas, vamos dizer assim, de desempenho para ninguém. E mais, ele se sente livre dentro da pornografia. O problema, e aí até aí nenhum problema, mas o problema que surge, na verdade, é que quando o homem ou quando o casal não enfrenta essa situação, o homem ele termina se viciando cada vez mais nisso. Sim. E a pornografia, mas a masturbação em excesso. A masturbação como vício, já foi feito alguns estudos e ela libera uma quantidade de dopamina aqui dentro. Sim, pela superestimulação, não é verdade? Em excesso. E aí, em excesso, esse homem ele não consegue mais voltar para a vida ativa do casal. Que já se tornou uma parafilia, né? Já é uma parafilia, já é uma doença, já precisa de tratamento, né, nesse caso. Exatamente, e aí ele precisa de tratamento. Mas tudo surgiu dessas crenças, não só as crenças machistas que tanto o homem quanto a mulher carregam. Então a gente tem que ter essa ideia de que no sexo é possível o sim e o não. É possível o sim e o não. Tô afim, a esposa não tá. Beleza. Ele está afim, eu não estou. Beleza. Vamos procurar conciliar isso. Às vezes, e inclusive as pessoas às vezes ficam assim em dúvida, Cris. Eu queria que você trouxesse a sua experiência. Por que isso acontece? Às vezes o casal não sabe lidar com isso porque não entende por que ele não está afim ou por que ela não está afim. A gente às vezes leva para o lado pessoal, Mas tem muitas causas que fazem com que o homem não esteja afim ou a mulher não esteja afim, que vão desde causas orgânicas até causas sociais, de comportamento, de estresse. Como é que você vê isso? O que é que tem aparecido para você aí? O que eu percebo realmente é bem isso que você falou, sabe, Gurgel? É exatamente o que você falou. E eu percebo realmente que até alguns homens, eles vão para a fuga machistas, tá? Eles vão para a pornografia, por exemplo, porque eles acham que a mulher deles, isso ela não vai fazer, né? Não tô falando daqueles filmes horrorosos que os homens aí, alguns assistem, etc. Mas eles acham que, tipo assim, com a minha mulher, ela é só, né? Tem que ser a mãe, a esposa, etc, né? Então, um sexo um pouco mais ousado, eu vou ver ali na pornografia e prefiro ficar eu me masturbando. Então, eu já vi essa válvula de escape na pornografia por conta do machismo, de não aceitar que a mulher tenha que fazer isso. A minha mulher não. Minha mulher, ela vai ser a dona de casa, né? E etc. A gente fica aqui só no mamãe e papai e olhe lá. Já vi esse tipo de questões também, tá? E eu já vi também essa questão da fuga do homem, uma dificuldade do homem também, né? Por conta dele achar que ele é responsável pelo prazer da mulher. Acaba que ele se coloca numa posição de que ele acaba fazendo o sexo também sem a vontade, e aí lá na frente causa a impotência sexual, porque ele está forçando a musculatura dele ali, né, para deixar o pênis dele ereto, etc., sem vontade. Então aquilo, você força, é como se estivesse fazendo um exercício e você não tá afim hoje, tá fraco, hoje eu não vou pra academia, porque hoje eu não tô bem, não vou conseguir levantar o peso, né? E o cara vai e se força, porque ele carrega esse mito de que ele tem que comparecer todo santo dia. Só que lá na frente, às vezes lá na frente que eu digo, tá, Gurgel, não é um homem de 50 anos não, tá? É molecada Sim. Hoje de 20 e poucos, 30 anos com impotência sexual, porque carregam já que ele tem que comparecer com a namorada dele, com a mulher dele e tudo, sabe? E aí estão lá, meu Deus, o meu pênis não sobe mais. Óbvio que não sobe mais, porque você tá se colocando numa posição machista de que você tem que comer, desculpa a palavra, né? Isso. A forma que a sua namorada, a sua esposa toda hora, e que você também não pode dizer não para ela, porque ela também não entende, porque ela também carregou essa crença de que você tem que ser macho, e tu não tem que ser macho, sabe? Então eu percebo que é um ciclo que está acabando tanto o homem com a mulher, quanto a mulher com o homem por conta dessa superioridade masculina que a gente carrega, desse mito, entende? E aí eu vejo cada vez mais as relações indo para o ralo por conta do sexo, que não consegue se entender
E tudo por conta de crença que a gente carrega do patriarcado lá há 5.000 anos antes de Cristo, entende? E a gente não precisa repetir esses padrões, a gente precisa entender que, gente, homem e mulher, a gente é ser humano, a gente tem musculatura igual e etc. Óbvio que tem, né? O homem é mais forte, etc. No questão de testosterona tem mais vontade, a mulher tem as fases hormonais dela, tem hora que não tem, etc. Mas o homem também não tem vontade de ter sexo todos os dias. O homem também tem o estresse, o homem também tem o problema financeiro. Esses dias eu recebi uma pergunta, a moça assim, Cris, como que eu faço para apimentar a relação se meu marido está preocupado com as finanças? Aí eu falei, minha filha, nesse momento você não tem que se preocupar em apimentar a relação, tu tem que se preocupar em gerar empatia e ajudar ele a recuperar essa fase de finanças que ele está preocupado, para sim depois vocês se preocuparem em apimentar a relação, porque entende que nessa hora ele está negando sim, e ele tem que negar porque ele está estressado, ele está preocupado em prover a família de vocês, você tem que respeitar isso, tem que ter empatia, entende? Por quê? Porque na cabeça da mulher foi colocado que o homem tem que estar ali para ela o tempo todo. Aqui a gente viu ela falando, né? Ele vai falar não, meu Deus, mas ele tem que falar não se ele não está afim. Assim como você também tem que falar não. Né? E é isso que é o sexo saudável, né? Uma relação sexual saudável. É ambos se respeitarem, se conhecerem, né? E falar, não, tá tudo bem, o que está acontecendo hoje? Não tá com problema na onde, né? Alguma conta para pagar, ou você com um filho na escola, ou sei lá quais sejam os problemas conjugais. Mas ter empatia um com o outro, resolver esses problemas, que isso é que vai dando prazer para a relação, né, Gurgel? Essa relação, esse cuidado maravilhoso um com o outro, não essa cobrança exacerbada de que tem que comparecer, de que tem que fazer, de que tem que, né? Senão não vai dar certo nunca, né? Então, e aí é onde entra aquela questão, inclusive voltando aqui para o caso da Fernanda, porque ela disse o seguinte, uma vez eu procurei e ele negou, e aí eu me senti mal. Mas por que é que a gente se sente mal nessa situação? Volta àquela história, porque eu estou levando para o lado pessoal. Exatamente. Como se eu me sinto rejeitado ou rejeitada. Às vezes o medo de procurar é o medo da rejeição. Mas é preciso, nessa hora, ter a clareza, como a Cris falou aí, que existem várias causas que inibem temporariamente ou momentaneamente o apetite sexual, a libido. Sim. Por exemplo, só para ficar claro aqui para o pessoal, por que é que às vezes o estresse inibe a vontade de sexo? O nosso sistema ele é programado para funcionar bem feito. E a gente é programado para poder se proteger, né, para poder perpetuar a espécie, sobreviver. E o nosso cérebro é um cérebro que é um cérebro antigo. O nosso cérebro não evoluiu como tudo evoluiu. O nosso cérebro ainda é aquele cérebro antigo. A gente repete padrões, né? Isso, a nossa programação ainda é aquela programação antiga. E o que acontece? Quando o cérebro ele identifica estresse no corpo, o que é que o cérebro entende? Ele entende que você está em risco de sobrevivência. Exatamente. O estresse manda para a nossa mente essa mensagem. Você está em risco de sobrevivência. Isso tudo do ponto de vista orgânico. Se a nossa mente entende o estresse como risco de sobrevivência, o que é que a mente faz logo que ela começa a receber os estímulos de estresse? Ela inibe alguns sistemas, porque ela entende que em uma situação de perigo, de sobrevivência, em uma situação de risco, alguns dos nossos sistemas, como por exemplo o sistema imunológico, o sistema digestivo e o sistema sexual, não precisam estar em atividade. É como se fosse assim, em situação de risco, eu vou desligar alguns interruptores aqui, para que você tenha energia o suficiente para combater o estresse. O problema é que antigamente isso funcionava, porque antigamente a gente não vivia estresse crônico, mas hoje a gente vive estresse crônico. E aí veja, quando uma pessoa, ou homem ou mulher, está vivendo constantemente o estresse, e aí, claro, que a gente está recebendo dentro da gente essa inibição do sistema sexual. Por que algumas pessoas têm problema digestivo quando estão muito nervosas? Porque o sistema digestivo ele começa a funcionar de uma forma capenga, inibida. Sim, e do mesmo jeito, por que as pessoas gripam tanto quanto quando estão vivendo momentos de estresse mais elevados na vida? Porque o sistema imunológico ele começa a funcionar de uma forma deficiente. Do mesmo jeito, o sistema sexual, do mesmo jeito. Então, quando, por exemplo, acontece isso que a Fê falou aqui, que ela tomou a iniciativa e ele disse não,
não sinta-se rejeitada. Na verdade, assim, nunca leve para o lado pessoal nada. Né? Tudo que vem de outra pessoa tem a ver com a outra pessoa. Isso é uma regrinha básica. Isso é uma regrinha básica que a gente tem que tomar para a nossa vida, é uma regra de desenvolvimento pessoal. Tudo que vem do lado de fora tem a ver com o lado de fora. Sim. Ah, não tem a ver com... Não leva para o lado pessoal. O comportamento dela, né? O comportamento dela aquilo que eu sempre falo, todos nós agimos por um objetivo. Então, se ela está agindo dizendo não, é porque ela tem o objetivo, que é se preocupar com as finanças. É isso que a gente tem que entender. E não está nada a ver, né? Eu digo finanças porque foi o exemplo que eu dei aqui, né? Não está relacionado a você que não é bonita, que não sei o quê. Está relacionado a alguma coisa dela, né, Gugel? Isso, exatamente. Então, mas aí veja só. Aí, ao invés de levar para o lado pessoal, isso não deixa de ser um problema para o casal, né? Isso não deixa de ser um problema para o casal. E todo problema entre o casal precisa de conversa. Exatamente. E não de discussão. Cobrança. Dependendo do perfil da pessoa, nesse momento em que ela recebeu o não, algumas pessoas podem partir para a briga e ficarem muito zangados, isso é típico do homem, ficarem muito zangados, ficarem muito... não pode, fui rejeitado. E às vezes até fazem bobagem, fazem besteira. Esse é o primeiro perfil. Ou então eu me isolo, é o segundo perfil. Talvez seja o perfil da Fê, ela preferiu se isolar. Ela recebeu não e preferiu se isolar. Mas por quê? Porque a gente leva para o lado pessoal. Então, muito cuidado. Se existe o problema na vida sexual, se o casal não está funcionando bem na vida sexual, primeira coisa, vamos identificar aonde é que está o problema. Né? Que pode ser de excesso de estresse, pode ser de excesso de insegurança, pode ser dessas crenças que a gente traz. Sim. Pode ser, inclusive, orgânico. Algumas pessoas têm um déficit hormonal. E para quem tem déficit hormonal, não vai sentir vontade. Às vezes pode ser de um medicamento que a pessoa toma. Sim. Uso de droga, sei lá, álcool em excesso, um monte de coisa pode estar envolvido. Algumas doenças, por exemplo, algumas doenças que precisam de remédio constante, alguns remédios, alguns medicamentos causam a diminuição. Os antidepressivos, por exemplo, causam a diminuição da libido. Então, precisa identificar qual é a causa sem levar para o lado pessoal. Exatamente. Porque aí você não se bloqueia. O importante é a gente não criar os bloqueios na nossa vida. Pelo contrário, vamos desbloquear as barreiras que existem no nosso desenvolvimento, né? Mas como é que isso? Já estamos finalizando, Cris, esse papo gostoso, esse papo legal. Já estamos com 51 minutos, temos alguns minutinhos só para a gente finalizar. Como é que... a gente já falou aqui que isso repercute de uma forma bem nociva no relacionamento, né? Porque como é que você vê isso, essa repercussão no relacionamento, de forma rapidinha para a gente passar para os finalmente aqui nessa live? Aquilo que você falou mesmo, sabe, Gugel, mas o que eu percebo realmente, assim, é que eu volto para a questão da autorresponsabilidade e a questão da crença ali. Por exemplo, no caso da Fernanda, né, que ela acaba se colocando como culpada, né, sem analisar, óbvio, né, as questões que podem estar envolvidas externas aí, etc., né, orgânicas e psicogênicas e etc., mas eu volto a falar assim, se a pessoa entende que a responsabilidade é dela, do prazer, e ela recebeu um não, ela pode, ela mesma se tocar e se masturbar. Qual que é o problema disso, na verdade? Você não precisa esperar o prazer vindo do seu parceiro também. E aí eu vejo que as mulheres têm dificuldade com relação a isso. Né? E eu vejo também que se quando o parceiro, ela diz não pro parceiro, ela também não permite que o parceiro se masturbe, se toque. Ah, não, na minha frente não. Ah, não faz isso, não sei o quê. Ou seja, ela não quer e obriga o parceiro também a não querer, sabe? Então, eu acho que não tem que ter essa relação também de que eu não posso, eu não quero, por conta disso, você também não faz. A gente também tem que entender que a pessoa está no momento que ela está afim, então, se ela quiser, ela faz também. Ela pode se auto-satisfazer, na verdade, sem esses tabus, sem essas crenças. Então, beleza, ok, eu entendo, mas posso eu, na minha não? Ótimo. Os dois entenderem isso, e beleza, eu posso ficar aqui só olhando, por exemplo. Não é verdade? E às vezes isso é até prazeroso. E às vezes isso até, Gurgel, pode até iniciar e tirar aquele problema que estava na cabeça do parceiro. Se de repente vê ela se tocando ali, de repente aquilo despertou, né? É o início da resposta sexual ali, o desejo, a excitação vindo, etc. Por quê? Mas não, de repente fica todo mundo burrado, porque não quero também, ninguém faz. Então eu volto à questão da responsabilidade de cada um, sabe? E ter essa conversa e essa liberdade de poder ter essa intimidade um do outro aí,
de se tocarem um na frente do outro, ou de se permitirem que o outro vá lá, sei lá, no banheiro, no outro canto, fazer o que for, mas se satisfazer também, entende? Perfeito, perfeito. Cris, aí a Fê tá dizendo aqui, olha a alta responsabilidade chegando aí. É isso aí, Fê, alta responsabilidade chegando. Exatamente. Mas essas questões, a gente precisa ter, o pessoal, os casais precisam tomar muito cuidado com isso, porque vida sexual, apesar de não ser o único pilar, mas é um pilar importantíssimo. E quando a vida sexual do casal tá ruim, isso repercute em vários outros problemas. Se o casal não está conseguindo interagir bem do ponto de vista sexual, isso começa a repercutir, por exemplo, no nível de insegurança. Começa a repercutir no nível da autoestima. Começa a repercutir no nível de brigas. Sim. Começa a repercutir no nível da comunicação entre o casal. Então a gente pensa assim que é algo bobo, ou que é algo que eu posso deixar passar, mas não deixa. Eu sempre digo assim, apareceu um grilo no relacionamento, e esse grilo canta por muito tempo, resolve esse grilo. Descobre onde está esse grilo e resolve esse grilo, para que ele não fique, às vezes, gerando esse... Porque, às vezes, um casal que exatamente surge mau humor. Às vezes, um casal que não está bem no ponto de vista sexual é um casal que começa a esfriar mesmo a relação. Sim. Começa Falta a esfriar. de tesão, distanciamento. E daqui a pouco, alguns estão vivendo como amigos. Sim. E aí... E olhe lá ainda, né? Às vezes como inimigo até, porque começa a se xingar tanto. Difícil você conseguir manter. Aí às vezes entra a traição por conta da escassez sexual e às vezes vem separação também. Então muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, né? Vida sexual não deixa acumular. Nem trata como se fosse um motivo de disputa. Trata como algo que precisa ser compreendido, que tem uma causa e que tem uma solução. Ou seja, tudo do ponto de vista da objetividade, nada do ponto de vista da subjetividade. Não sou eu o problema existe e vamos tratá-lo. Assim que a gente tem que olhar para qualquer problema, na verdade, no campo dos relacionamentos. E o que é que você acredita, Cris, que pode, já finalmente, né? Para finalizar, o que é que você acredita que algumas dicas que eles podem fazer para poder, de repente, lidar com essa situação? Eu separei aqui algumas informações. Principalmente aquela questão que a gente falou, né, que tratar o sexo de forma natural, porque a gente sabe que isso é de forma natural mesmo, que é desenvolvida desde a infância, ali, desde a fase oral, que é de 0 a 18 meses, a fase de desfraude, a fase fálica e por aí a fase adulta, etc. Então, sexo é algo natural, sim. Começar a colocar na cabeça que é natural, que mulher tem que ter prazer, que homem tem que ter prazer e tá tudo certo, né? Que a gente pode encarar sexo como algo sagrado, sim, né, Gurgel? Que aproxima, que é uma troca de energia, que aumenta essa conexão aí, a intimidade entre o casal, né? Uma das coisas que eu acho bem legal, que a gente tem muito certo quando a gente começa o relacionamento, é a gente criar o código, né, de se olhar um pro outro e já perceber que olhou e ela não está gostando do que eu estou fazendo, ou vice-versa, né? Mas esses códigos também têm que existir na parte sexual. Porque senão o sexo vira obrigação. Pode reparar que com o tempo o sexo acaba realmente, no início é aquela coisa maravilhosa, todo mundo quer transar e beber, mas chega um momento que isso vai se tornando um pouco mais demorado, né? Mais escasso realmente tal. Mas por quê? Porque a gente não define esses códigos. Porque a gente entende que um beijo ali de noite vai cair no sexo e eu não quero. E a mulher não saber dizer não, ou não querer falar não, ou o homem também não querer falar e etc, para não magoar um outro. Então, crie esses códigos, né? Aquilo que até essa pergunta que eu falo para todas as minhas seguidores aqui, clientes também, né? Se a ideia da obrigação do sexo não existisse, o que você faria? Você beijaria mais? Você brincaria mais? Eu tenho certeza que sim, né, Gurgel? Então, tem que criar. Entendeu? Então tem que criar. Então, de repente, assim, um passar na mão no cangote dele, opa, isso significa que hoje eu quero. Né? E o passar a mão aqui não sei aonde significa que eu não quero, por exemplo. Então tem que criar, né? Ou tirar a mão, por exemplo, significa que eu não quero e não precisa falar mais nada. Aí a pessoa já entende, pronto. Aí, ou seja, aquilo que eu falo, não precisa tudo acabar, não precisa de kit completo, né? A transa. A gente pode só definir que quer brincar e pronto. Só que a gente precisa definir isso, né? Isso, se não falar, não tem como, né? Finalmente, já com 2 minutos, eu só queria deixar a última mensagem sobre isso. Lembrem o seguinte, lembrem disso. Sexo não combina com o politicamente correto, tá? Exatamente. Esquece isso.
começa a olhar, sexo não combina com rotinas. Deixou a mesmice chegar, deixou a rotina preencher, isso vai começar a gerar a falta de interesse. Então, esquece essa história do politicamente correto. Exatamente. Esquece essa história de esperar que o outro faça. Exato. Esquece essa história de que fantasia é coisa de outro mundo. Conversa com o seu parceiro para que vocês consigam se entender e, claro, ajustar os gostos, os interesses, para que tudo funcione e cresça conjuntamente. Estamos terminando 20 segundos, 8 segundos. Exatamente. Cris, foi um prazer, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Menos sexo sem vontade também, pelo amor de Deus. Isso. Boa. Obrigado, pessoal. Beijão. Beijo, até a próxima. Até segunda. Obrigado, Cris. Tchau, tchau. Tchau.